primeira coisa, o que aconteceu com você? Qual foi o diagnóstico que te deram? Então, vamos direto ao ponto, assim, né? Vou tentar só voltar só um pouquinho. Fica à vontade. Só um pouquinho. Se eu estiver falando muito, aí você vai direcionando. Não, a casa é sua, fica à vontade. Eu tive esse diagnóstico em 2015, né? E 2015, quando eu entrei no culto da virada, eu fiz uma oração, que eu não faço nunca mais. Que é assim, Deus, eu quero ter uma experiência contigo. Basicamente foi essa a minha oração. Tipo assim, eu amo o Senhor, eu conheço o Senhor desde criança, mas eu nunca tive uma experiência forte, assim. E quando eu falo de experiência, eu conto experiências dos meus pais, por exemplo. E aí eu falei, Senhor, esse ano eu quero ter uma experiência contigo. Dá pra contar tudo? Eu até postei no meu Instagram hoje que eu tenho um livro que eu nunca publiquei, né? Porque eu tinha essa dificuldade de... tinha, né? Porque eu não tenho mais, em nome de Jesus. De falar e também essa questão de chorar quando eu falava sobre. Então, e eu me sentia ao mesmo tempo cobrada. De, meu Deus, fez algo tão grande e eu não falo sobre isso. E aí eu acabei escrevendo esse livro que chama O Milagre na Caverna, que eu fiz um paralelo ali com a história de Davi na caverna de Adulão e o tempo que eu passei internada. E, tipo, os ensinamentos, as lições que Deus trouxe desse tempo de reclusão, assim, né? E... Então, não vai dar pra eu contar tudo, mas só pra dar um spoiler, que esse livro aí vai sair. Então a gente fica na expectativa desse spoiler e também daqui pra frente eu creio que no seu próprio canal também você vai estar usando isso pra estar falando. Exatamente. E a gente vai estar acompanhando. Exatamente. Mas basicamente essas foram algumas orações que eu fiz. Essa, que eu queria ter uma experiência. A segunda, eu tinha vindo de 4 anos de faculdade e 1 ano de curso técnico. Então eu estava muito fria espiritualmente. Eu nunca me desviei, mas eu sentia que meu coração estava muito longe daquela menina de 17 anos que, nossa, queimava de amor por Jesus, queria ir para missões. Eu estava totalmente distante disso já. E eu orei muito nesse foco, assim, que, Senhor, esse ano eu quero voltar a buscar mais o Senhor, a viver o meu chamado e tal. E outra coisa foi pela minha família, porque foi um ano muito difícil da igreja e meu pai tava para entregar a igreja. Sério, meu? Tava tão meu bem pai assim? Meu pai chegou ao superintendente lá na igreja, porque era um ano que ele realmente queria entregar. E é normal, a gente é ser humano, uma vida inteira no ministério, são muitas situações, né? E chega uma hora que bate o cansaço, o desânimo, enfim... E eu ficava extremamente triste com aquela ideia. Eu falava, meu, como assim? Tipo assim, a nossa família é isso, né? A gente é uma família sacerdotal, a gente foi chamada para isso. E eu não consegui aceitar que ele ia entregar a igreja. E eu entrei o ano orando por essas 3 coisas. E aí não tem como eu deixar de falar, porque eu sei que foram essas orações que me levaram a viver o que eu vivi. Sim. Entendeu? Então foi assim, no mês de julho, a gente teve um convite para tocar na igreja da Gabi, em Morungaba, né? A primeira igreja batista de Morungaba. E eu falei, não vou. Quero uma época que eu e o Davi, a gente brigava muito, coisa de irmão, né? Você tem irmão, você tá... sei. A gente brigava muito, se desentendia muito, e eu falei, não vou, não quero ir. E aí, quando foi na semana, eu fui fazer o meu devocional um dia de manhã, e aí o Senhor falou muito forte no meu coração, muito claro, assim, você vai sim, porque eu vou falar com você lá. Aí eu falei, caramba, tá bom, eu vou. Aí fui, avisei que eu ia e fui. A gente foi para esse evento no interior, no sábado. A gente fez o louvor, acabou o louvor, eu sentei e falei, vou ouvir agora, né, que Deus falou que ia falar comigo. E aí o rapaz começa a pregar sobre Davi na caverna de Adulão, o pastor. Certo. E aí ele pregou, tal, e aí foi falando, foi trazendo todos os pontos, tal. E aí quando tava quase acabando, veio assim no meu coração, pra mim não é essa palavra, porque eu não tô passando por caverna nenhuma. Não entendi porque Deus fez eu vir aqui falando que ia falar comigo, porque essa palavra não é pra mim. Quando eu terminei de falar isso, parecia que ele tinha ouvido o meu pensamento. O pastor falou assim, você pode estar pensando, mas eu não tô passando por nenhuma caverna. Ele falou, eu não tô profetizando o caos na sua vida, mas Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então guarda essa palavra, porque vai chegar um dia que você vai precisar. E aí eu guardei, e aí isso foi num sábado. Foram 5 dias depois eu precisei. Nossa. 5 dias depois eu tava no hospital. Foi muito rápido, assim. Eu comecei a passar mal e fui evoluindo, sabe? Eu comecei perdendo o equilíbrio.
Acordei no domingo, tipo, tentava levantar meio que Peraí, só um minutinho. No sábado você recebeu a palavra. No sábado eu recebi essa palavra, domingo... a gente voltou pra casa do interior, a gente viajou à noite, chegou em casa. Domingo de manhã, quando eu fui levantar, já tinha acontecido alguma coisa. Eu tentei levantar e, tipo, rodou tudo, assim, aí eu sentei de novo, aí segurei. E aí foi evoluindo. Isso foi no domingo, aí na terça eu comecei a vomitar muito, o tempo todo, assim, do ponto de doer a barriga, não tinha mais nada, e eu vomitando. E aí a gente foi pro hospital, me deram um diagnóstico errado de labirintite. Eu voltei pra casa sem... Misericórdia. Viva o SUS. Viva o SUS, quem não precisa do SUS. Quem não tem, agradece a Deus, porque o negócio, olha só, exatamente. O diagnóstico errado aí, ó. Exatamente. E aí eu voltei pra casa e fiquei tomando remédio de labirintite 2 dias. Até que chegou na quarta-feira de madrugada, minha cabeça começou a doer, exatamente onde eu tive o tumor. O cerebelo começou a doer muito. Aí eu acordei desesperado e pedi pra minha mãe orar. Falei, mãe, tá acontecendo alguma coisa. Não é normal. Tipo, 5 dias passando mal, tá acontecendo alguma coisa grave. E aí ela teve esse discernimento também que era algo grave, porque ela fez uma oração que eu nunca vi ela fazer assim na vida. E ela orou e terminou de orar e falou, eu vou acordar o Davi pra gente ir pro hospital. E aí foi esse dia, não vou lembrar agora exatamente, já era agosto, eu acho que era agosto. Faz as contas aí, dia 25 foi o sábado, aí foi certo. Na quinta que eu fui internada. 25 no sábado? Acho que era dia 30 então, né? Dia 30. Dia 30 eu cheguei no hospital, pediram uma tomografia, porque eu tava falando que tava doendo aqui. Fez a tomografia, quando eu voltei para a sala do clínico com o exame, ele olhou assim, aí deu uma assustada. Aí ele falou, você caiu? Eu falei, não. Bateu a cabeça? Eu falei, não. Eu falei, por quê? Não é labirintite? Que era esse o diagnóstico que eu tinha. Ele falou, não é não, mas vou pedir para vocês saírem e espera um pouquinho que eu vou chamar o neuro para conversar com vocês. Aí a gente já entendeu que um diagnóstico ruim viria, né? Uhum. E aí a gente ficou ali no corredor, o Davi, apesar das nossas brigas, né? Naquela hora ficou desesperado também. E aí ele soltou um louvor do Fernandinho, chamado Todas as Coisas. Sei. E que falam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E aí foi nessa palavra que eu me apeguei. Independente do diagnóstico que vier. Ali Deus já estava acalmando seu coração, te preparando para alguma coisa. Já estava me preparando. E aí eu falei, independente do que acontecer, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. E aí foi com esse sentimento que eu vivi toda a experiência. Aí a gente voltou para a sala do médico e ele anunciou que eu estava com um tumor no cerebelo. Era, assim, pela imagem era grande, tinha uns 4 centímetros. Mas cresceu rápido, hein? Oi? Cresceu rápido, né? 4 centímetros. Evoluiu muito rápido. 4 centímetros. E aí ele disse que, você vai precisar internar, é grave, a gente vai pedir um outro exame, vai provavelmente operar para remover o que der para remover, mandar para biópsia para entender se é maligno, se é benigno. E aí foi isso. Começou assim, o diagnóstico eu recebi assim. Daquele dia eu já internei e foram 30 dias. Então você não voltou para casa, já ficou lá mesmo? Já fiquei. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quando você recebeu a notícia de ser um tumor, o que passou pela sua cabeça? Tipo, vou morrer? Como que é? Porque geralmente as pessoas que recebem esse tipo de notícia já falam, acabou. Meu Deus do céu, e agora? Como foi pra você receber essa notícia do tumor? Por um segundo, acho que eu fiquei meio aérea, assim, meio falando, sabe, negação? Não, isso não tá acontecendo, eu vou acordar e vai ser um sonho e não vai ser nada disso. Por um segundo eu fiquei assim, e depois eu entendi a gravidade, mas eu tinha uma convicção muito grande que tudo ia cooperar pro meu bem. Seja se eu vivesse ou se eu morresse, tudo ia cooperar pro meu bem. Passou algum sentimento de medo, assim? Nossa, eu vou morrer. Medo, alguma coisa? Medo, não. Eu tinha, sabe, dó. Como? Dó. Por que quê? dó que eu morri agora. Eu pensava assim, tudo vai cooperar pro meu bem. Então, se for pra eu morrer, ok. Só que eu pensava, caramba, eu tinha meu sobrinho, o mais velho, que é o primeiro, com 2 anos. Ele era, era muito apegada com ele. Ele nasceu, minha irmã já morava lá no quintal, voltou a trabalhar, minha mãe olhava ele, então eu ficava com ele muito, né? E aí eu pensava nessas coisas, falava, caramba, não vou ver meu sobrinho crescer, tinha dó, mas sabia que, cara, viver é Cristo, morrer é lucro. Então você estava bem em paz em relação a isso, em nenhum momento você ficou desesperada? Desesperada não. Teve um dia de desespero, quando eu já estava no quarto, e
teve um dia que eu não entendi por que eu tava... O que tá acontecendo? Porque assim, a gente ficou 15 dias, viu o SUS novamente, a gente ficou 15 dias no corredor, esperando uma ressonância, que eles não podiam me operar com um exame tão superficial, né? Frágil. Precisava de um exame mais específico. E aí eu fiquei 15 dias e fiz a ressonância confirmou o diagnóstico. E aí eu subi pro quarto por interferência de um deputado. Meu pai conta isso às vezes e assim, eu não tenho orgulho disso, eu tenho vergonha, porque... Sério? Porque, cara, a gente é serviço público. Sim. Todo mundo tinha que ser tratado chegar igual, lá, né? Independente de você conhecer alguém, você ter assistência, né? E assim, glória a Deus, né, que o Senhor usou a vida desse deputado, mas é triste, né? A gente precisar de uma intervenção para receber algo que todo mundo deveria receber. Que já é por direito nosso, né? Exatamente. Entendi. E o deputado da igreja, dos meus pais, né, entrou em contato com o hospital e aí eles me subiram. No mesmo dia que ele ligou, eles me subiram. E aí, tipo, até o tratamento comigo mudou um pouco. Ele falou que ia acompanhar e tal. E aí teve um dia já no quarto que eu, cara, não aguentava mais, porque quando eu subi pro quarto foi assim, você vai ter que aguardar vaga na UTI para operar. Ponto. Então eu podia ficar lá 2 dias como 50. Não tinha perspectiva de quando eu ia sair. E aí teve um dia que eu olhei no espelho e, Deus, por que eu tô passando por isso? Esse dia foi o único dia, assim, que deu desespero mesmo e falar, queria sair correndo daqui, mas não posso. Foi essa vez. Que bate o desespero, né? Da incerteza, da insegurança e as dores também, né? Tinha muitas dores. Você fala física? Graças a Deus, não. A única coisa... Assim que eu entrei no hospital e fui medicada, a dor na cabeça passou. E a única coisa que eu tinha no hospital era desequilíbrio. Isso ficou do lado direito. O tumor estava do lado esquerdo. E aí você sabe que é invertido, né? Sim, então alterou o meu lado direito. Então eu tinha bastante dificuldade, tanto que eu não pude ficar nem um dia sem acompanhante. Eles falavam, se você cair, vai ter 2 problemas para resolver. Então, eu fiquei os 30 dias, sempre tinha alguém lá comigo. Sempre alguém com você. E como foi essa relação dos seus pais, seus irmãos? Davi pode pegar no seu pé nessa fase aí. Cara, Davi, meu Deus do céu. Acho que Deus escolhe alguém para tratar a nossa vida através dessa pessoa, né? O Davi é uma bênção, tá? Eu brinco assim, mas a implicância era minha, não era dele. O problema era eu, né? Mas o Senhor tem me tratado. Mas um dos maiores tratamentos que eu tive nesse período, envolvendo dependência, sobre aprender a depender de Deus, foi uma experiência com o Davi. Porque mais ou menos um mês antes de eu receber o diagnóstico, a gente viveu uma experiência que meu pai estava trabalhando fora nessa época e ele deixou a incumbência de eu e minha mãe fazer a compra. E deixou o carro dele com o Davi, que ele trabalhava com o carro da firma, e deixou o dele com o Davi. E deixou o Davi responsável por buscar a gente no mercado, eu e minha mãe. E aí a gente fez a compra e combinou com ele, 40 minutos você vem. Aí, sei lá, acho que ele demorou 2 horas. Nossa. E eu e minha mãe ficamos lá esperando. E aí eu fiquei muito brava, muito irritada. E a hora que ele chegou, eu, falei alguma coisa, ignorante assim com ele. E quando entrou no carro eu falei uma frase. Eu falei, eu prefiro morrer do que depender de você. Meu Deus, olha. E, na hora da raiva a gente fala sem pensar, né? E como ele recebeu isso aí, tipo... Cara, eu nunca conversei com ele sobre isso, não sei nem se ele lembra. Nos olhos dele você não viu que ele chorou, alguma coisa? O Davi? Não, ele tava na frente, minha mãe, e eu tava atrás. Então nem viu o olhar dele. Não acontece, cara. Eu já falei algumas coisas pra minha irmã, ela falou pra mim. Sim. Eu falei, cara, eu prefiro morrer do que depender de você. Corta para um mês depois, eu no hospital, sem equilíbrio, ele de acompanhante, e aí me deu vontade de ir no banheiro. Aí eu comecei a segurar. Falei, não, vou segurar até trocar de pessoa e ser outra pessoa vai me levar no banheiro. Aí segurando, chegou num ponto que eu não aguentei. Eu falei, Davi, eu vou precisar ir no banheiro. Aí ele falou, tá bom, vamos lá. Ele tava super paciente. Minha mãe fala até hoje que ele foi uma das pessoas que mais chorou, que mais orou quando eu tava nesse período, né? Aí ele foi, me levou até o banheiro. Aí ele falou, você consegue ir? Eu falei, não. Aí ele teve que entrar comigo, a gente fechou a porta. Aí o banheiro era aqui e o vaso era lá dentro. Ele falou, lá você vai sozinha? Eu falei, melhor não. Porque eu não queria sentar, porque era um hospital que todo mundo usava. E eu sabia que eu não ia conseguir me equilibrar, de jeito nenhum, sozinha. E aí ele foi até lá. Mas nem enfermeira pra esse momento? Não tinha enfermeira? De jeito nenhum. Lá tem um enfermeiro que passa medicando todo mundo que tá no corredor.
Era assim. E aí, ele ficou ali me segurando. E naquele momento Deus me fez lembrar da frase que eu tinha falado. Prefiro morrer do que depender de você. Então assim, o que Deus mais tratou no meu coração nesse período foi dependência. A gente tem que aprender a depender das pessoas e principalmente de Deus. Porque não tem aquele texto que fala que se você não ama o seu irmão a quem você vê, como vai amar a Deus? Você não ama a Deus? Sobre dependência é a mesma coisa. Se você não aceita depender de pessoas, você vai aceitar depender de Deus, que você não vê? Não vai. Não vai. Então, assim, uma das coisas que Deus mais tratou no meu coração nesse período foi dependência. Saiba depender, é importante saber depender. Legal. E também o poder da palavra, né? Nossa. Porque o que você falou foi aquilo que... Exatamente. Então, assim, eu aprendo aqui nessa parte aqui, vocês podem pegar a questão da palavra. Talvez você tá aí falando coisas que, né? As nossas palavras. Ou o que você está vivendo hoje é fruto das suas palavras no passado. Deus perdoa? Perdoa. Então, precisa entender o processo, se ressignificar, se perdoar, não ficar com mágoa e seguir o processo. E mudar as palavras. Né? Palavras, elas geram comportamentos e comportamentos geram resultados. Olha aí. Tem um texto na Bíblia, não vou lembrar agora a referência, mas fala que na nossa boca está a vida ou a morte. Exatamente. Então, nossas palavras produzem o nosso futuro, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Essa experiência me levou a isso, com certeza. Isso, né? Hoje eu penso 10 vezes para falar alguma coisa. Mesmo na ápice de nervosismo e raiva, né? Exatamente. Então, quanto tempo durou esse processo aí da cirurgia, né? Até você ter certeza que está 100% curada, certo? Sim. Então, desse período que eu subi para o quarto, foram mais 15 dias. Aí, com 15 dias, eu fiz a cirurgia, né? Nesse período, claro, a gente não vai lembrar de falar tudo que tem que falar, né? Sim. Mas nesse período tinha muita gente orando, né? E a gente já tinha recebido várias palavras de que Deus ia fazer um milagre. Que eu não ia morrer. Minha mãe, no primeiro dia do diagnóstico, nesse dia que ela e o Davi estavam comigo, e eles receberam o diagnóstico, tinha uma vigília. E aí, à noite, alguém ficou comigo, não sei se foi meu pai, e minha mãe queria ir pra casa. E o Davi falou, não, mãe, a gente vai pra vigília. Se tem uma hora que a gente tem que ir pra vigília, agora. Agora, olha só. E aí ela foi, e no primeiro dia do diagnóstico, nessa vigília, um pastor, o pastor Wellington, até encontrei com ele a semana passada numa vigília. Ele chegou na minha mãe e falou, olha, o senhor tá mandando te falar que descansa seu coração, que não é pra morte. Olha que bem. Essa experiência vai ser pra glorificar o nome de Deus. Mas ele sabia da situação ou não? Foi revelado? Então já sabia. Não, já sabia. Mas assim, você pra falar isso pra alguém, você tem que estar movido pelo Espírito Santo, porque se a pessoa morre. Sim, muita resposta. Por isso que eu perguntei se era profecia ou se o cara já sabia. Não, tem muito sabia. disso, né? As pessoas vão lá e profetizam algo que não acontece. Sim. Não, ele sabia da situação e tanto que eu fui falar pra ele nessa vigília da semana passada, ele falou, eu não lembro que eu falei isso pra sua mãe. Ele falou, que louco, que responsabilidade. Ele falou, mas realmente foi movido pelo Espírito Santo, porque ele falou, eu acho que eu não falaria, tipo assim, com tanta convicção. E aí então ela recebeu, e aí durante esse período foram muitas pessoas orando, muitas palavras, recebendo as palavras também. Eu tive uma profecia que eu ia morrer. É mesmo, caramba! Recebi, enfim. Não, mas deixa quieto, porque hoje você tá aí viva para a glória de Deus. Exatamente. Mais do que nunca. Oi? Mais do que nunca. Mais do que nunca. Recebi essa palavra de que não ia ter jeito, ia morrer. E... Tá, só uma curiosidade. Quando você recebeu essa palavra, você chegou a duvidar, sentir, ou simplesmente, Então, a minha mãe é uma bênção, né? A minha mãe me blindou, eu não recebi essa... Eu só soube depois. Soube depois? Tá. Eu só soube depois que, tipo, a minha família, da parte do meu pai, toda se desesperou que eu ia morrer porque recebeu essa palavra, entendeu? Dessa pessoa. Mas assim, não guardo... Pelo contrário, tenho amor, compaixão. Que a minha vida seja um instrumento para a pessoa ser alcançada, né? Uhum. E aí foram 30 dias no total no hospital, até que veio a cirurgia. No dia da cirurgia, meu pai que ficou comigo, né? Minha mãe ficou... não tem como falar de todo mundo, mas minha mãe ficou muito comigo. A Selma passava as noites comigo, as madrugadas. Meu pai ficava, meu irmão, meus irmãos. Enfim, muita gente ficou. E no dia da cirurgia teve que ser meu pai, que minha mãe não tinha coração pra isso, né? Mãe é mãe, né? E aí meu pai
entrou, eu lembro que a gente tava assim não sei como é que fala, sala pré-cirúrgica, talvez, que fala. E ele fala assim, Emily, você sabe quem é que vai te operar? Aí eu não vou saber. Espero que seja uma pessoa competente. Né? Não sei quem que era. E aí ele perguntou de novo, Emily, você sabe quem vai te operar? Eu fiquei olhando assim pra cara dele, porque eu já sou lenta, eu falo devagar, eu penso devagar. Você imagina no hospital com um monte de remédio, eu tava mais lenta. E ainda. essa pressão toda e também, essa pressão né? psicológica e tal. Aí ele perguntou a terceira vez, Emily, você sabe quem é que vai te operar? Aí eu entendi o que ele tava querendo que eu falasse com a minha boca. Aí eu vou me emocionar, eu chorei, e aí eu falei, eu sei, pai, Jesus. E aí eu entrei na sala. E aí foram as primeiras 4 horas de cirurgia, assim, meu pai agoniado lá, e minha família agoniada, o médico saiu e falou que tava tudo bem, pra ele ficar tranquilo, que era normal, que era o processo e tal. E aí entrou de volta e foram mais 4 horas. Então foram 8 horas de cirurgia. Meu pai falou que via pessoas entrando, saindo. Uhum. E aí, quando ele saiu, né, no final de tudo, das 8 horas, o que o médico falou pro meu pai foi o seguinte, as imagens foram enganosas. A gente abriu a cabeça dela e a gente não encontrou nada. Oxe. Foram essas palavras dele, que as imagens de 2 exames com 15 dias de diferença cada um foram enganosas. Até arrepio, não. Para aí, você fez as ressonâncias, você fez os exames, apontou no celebeiro, um tumor de 4 centímetros. Sim. Beleza. Tontura, mal-estar, aquela coisa toda. Uhum. Aí você foi pra operar. Sim. Os caras ficaram 8 horas. 8 horas. E não tinha nada. Não tinha nada. Nada. E aí, foi só festa. Meu pai fala que ligou pra casa e todo mundo orando, agradecendo a Deus. E aí, o que eles fizeram, né? Eles fizeram uma raspagem do local, porque eles falaram que tinha que... Tanto que essa raspagem, até hoje, quando eu faço acompanhamento, sai lá, que tem uma lesãozinha, né? Uhum. Eles rasparam para mandar para biópsia, para saber se tinha algum vestígio, né, de algo maligno. E aí foi isso. E aí fechou. E aí eles têm que tem que ter uma explicação. Então, o que eles falaram, né, na época? Que eu tive uma malformação vascular. E aí, quando você pesquisa, nada faz sentido. Porque a malformação vascular causaria um sangramento. Esse sangramento não ficaria 15 dias intacto. Porque quando você pega os exames, né, a tomografia e depois a ressonância, tá do mesmo jeito, entendeu? E outra coisa também, quem tem MAV convulsiona. Então, para fazer sentido, eles me medicaram e falaram, a partir de hoje, você precisa tomar esse remédio para sempre, para você não convulsionar. E a gente chegou a pegar esse remédio, olha que loucura. A gente pegou um tanto assim, ó, no posto. E aí eu comecei a tomar, e com uma semana que eu tava em casa, minha mãe falou, Emily, faz sentido você tomar esse remédio? Então, né? Você crê no que Deus fez? Eu falei, creio. Então não faz sentido você tomar esse remédio. E assim, não recomendo, né, ninguém fazer nada de forma irresponsável, mas quando você está movido pela fé e pelo Espírito Santo, você bate no peito e assume o que você está fazendo. E eu interrompi esse remédio. E eu nunca convulsionei em 10 anos. Caramba, realmente, que surpresa. Eu fiquei surpreso de não saber desse detalhe, do qual não tinha nada. Milagre, literalmente milagre, não tinha nada. E eu achei interessante que eles têm que provar alguma coisa, né? Então ficaram caçando assunto. A medicina tem que dar uma... Mas eu acredito que entre eles ali ficavam olhando pra cara do outro. E aí? O que aconteceu? O que a gente vai falar? Como vai falar, né? Como não crê em Deus, né, cara, numa situação como essa, né, meu? Exatamente. Pra gente que tá ouvindo é fantástico e maravilhoso, imagine pra eles que estão ali diante da situação. Vendo, Eu creio que Deus usa a situação para alcançar muita gente, que a gente não fica nem sabendo, né? Tinha uma médica lá que eu sinto no meu coração que o inimigo usava ela, assim. Ela vinha todo dia e falava coisas negativas para mim, todos os dias. Olha só. Todos os dias. Ela entrava no quarto e ela falava, Emily, você não levanta dessa cama, você vai dar água no seu pulmão. Aí minha mãe falava, essa questão do desequilíbrio dela parece que está começando a melhorar. Minha mãe percebia que no começo tinha um teste assim, que era você fazer assim e colocar o dedo no nariz. Meu dedo ia por qualquer lugar, menos no nariz.
E aí minha mãe começou a perceber que estava voltando e ela falava, não, esse desequilíbrio é uma lesão que causou e ela vai ter que aprender a viver com isso. Ela só falava coisa negativa. E eu via assim, eu falava, não, não é ela, não é possível. Que ela entra todos os dias para falar uma palavra negativa, é o inimigo. E tanto que anos depois eu assisti uma pregação, que nessa pregação Deus me levou a liberar perdão para ela. Então você ficou com uma mágoa dela? Eu tinha mágoa dela e eu não tinha nem noção. E aí nessa pregação eu pude enxergar que não era ela mesmo. O inimigo usa, né, situações para tentar nos atingir. E eu creio que ela foi alcançada, assim, através do que ela viu, entendeu? Algo mudou na vida dela através do que ela viu. Essa história também dá uma... Tanto que já tem, né, o seu livro já, né, mano? Já tem seu livro, já. Tem o livro.